Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 8, que fala sobre o ministério de evangelista do dia 23 de maio de 2021. Textuário: mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a boa obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 5. Verdade prática: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia, é um arauto de Deus no mundo. Louvado seja Deus. Nossa leitura bíblica em classe: Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 26 ao 35, e Efésios, capítulo 4, versículo de número 11. Verdade prática, a nossa leitura bíblica em classe. Um ponto central: o evangelista é por excelência o quê? Um portador das boas novas, um anunciante das boas novas do Senhor. Quais são as boas novas que o Senhor trouxe para a humanidade? As boas novas de salvação, que através do nosso Senhor Jesus Cristo tem perdão nas nossas vidas, perdão pelos nossos pecados, para nos trazer novamente a comunhão para com o Pai, para com o nosso Deus. Pois em Deus só temos a comunhão com Ele se o Senhor Jesus perdoar os nossos pecados, ou seja, só existe comunhão com o Pai se os nossos pecados forem perdoados. Por isso que Deus nos perdoa pelos nossos pecados através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados e assim temos acesso ao Pai, para a glória do nome do Senhor, segundo a misericórdia e graça de Deus para com as nossas vidas. O tópico 1, vamos passar aqui um pouquinho daquele giro. Ok. Isso. O tópico 1 fala sobre Jesus envia os 70, registrado em Lucas capítulo 10, os versículos de 1 a 20, Jesus e os 70. Quando o Senhor Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino na grande Galileia, na região da Galileia, aquela grande comissão que o Senhor fez ali com os 70. Ele diz assim: grande é em verdade a seara, mas poucos são os obreiros. Então, grande é a seara. Onde é a seara? No campo. Onde é o campo? Vamos colocar aqui, ó. Onde é isso? O mundo. Grande é essa seara neste mundo da terra dos viventes. Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Olha os ceifeiros lá. Olha os ceifeiros aqui. Então, um mundo deste tamanho, olha a quantidade de ceifeiros para dar conta ou anunciar o evangelho para todo o mundo. Assim o Senhor Jesus ele falou, e o Senhor Jesus falou, podemos assinar embaixo. Os discípulos não podem proclamar de si mesmo. Aqui, quando Jesus ele enviou os discípulos, os 70, para que eles fossem pregar o evangelho. Então já vemos aqui o mundo. Então, os discípulos eles não iriam pregar uma mensagem sua, não, eles iriam pregar. Por isso que fala de pregação, pregação quando a gente fala aquilo que alguém já falou, nós vamos pregar ou reproduzir. Então, as boas novas do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus ensinou. Os discípulos, eles não podem proclamar de si mesmo. Então, os discípulos, eles falam de Jesus. Falam de Jesus. Os discípulos eles falam de Jesus.
Eles são enviados a falar unicamente e exclusivamente do reino de Deus. Então, os discípulos, eles falam de Jesus. E o que é que eles falam de Jesus? Eles falam a respeito do reino. Do reino. Reino de quem? Reino de Deus. Nós, os discípulos do Senhor Jesus, nós falamos de quem? De Jesus. Eu falo de mim? Não. O que eu tenho que falar é de Jesus. E o que eu tenho que falar de Jesus sobre o quê? Sobre o reino de Deus. Outro ponto. Ele diz aqui que também os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar os obreiros para esta grande seara. Então, o nosso irmão, ele traz aqui também, renovado, e lamentavelmente ao longo do século, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram de si próprio. Então, nós não podemos de maneira nenhuma sair para evangelizar ao sairmos para evangelizarmos, falarmos de nós. Isso aqui está errado. Aqui, Jesus, nós. Está errado. Se eu saio, eu tenho que anunciar o reino de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele trouxe o reino de Deus. Eu tenho que evangelizar. O evangelizar o quê? Falar sobre o reino de Deus. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, o que tem que falar de mim? Nada. A pregação que faz efeito é a mensagem de Deus. Não é a nossa mensagem. Então a mensagem não é minha, o evangelho não é meu, a mensagem é de Cristo. Nós devemos falar de Cristo. Outro tópico, subtópico 2. Enviados para o meio de lobos. O Senhor Jesus próprio falou isso. Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem. Então, o evangelho é assim, ó. O evangelho, ele vem de um lado, pois o mundo, ele vem do outro. Porque o evangelho, ele fala a verdade. O mundo, ele fala mentira. O evangelho, ele mostra o caminho. O mundo, ele tira você do caminho. O evangelho, ele traz vida. E o mundo, ele traz morte. Então, o evangelho, ele vai para um lado, enquanto o mundo ensina o lado contrário. Então, o caminho da vida que o Senhor Jesus, que a Bíblia nos ensina, que o caminho da vida, ele é para cima. Fugindo de baixo, que é o caminho de morte. Morte e aqui vida. É por isso que nós precisamos pregar a vida. É por isso que nós pregamos o caminho, nós pregamos a verdade. E essa verdade é minha? Não. Essa verdade é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que o mundo prega? Contra. Se nós andamos por este caminho aqui, o caminho da vida, o mundo vem para o caminho da morte. É por isso que devemos anunciar o evangelho do Senhor neste mundo. Então, os 70 que o Senhor Jesus enviou, eles seriam o quê? Rejeitados, seriam perseguidos. Por quê? Porque eles iam na contramão do mundo. Enquanto o mundo dizia, olha, a morte é boa. Enquanto o mundo prega, a mentira é boa. Enquanto o mundo ensina um outro tipo de caminho, que a Bíblia chega está registrado na Bíblia que há caminhos para o homem que parece perfeito, mas o seu fim é caminho de morte. Isso que o mundo ensina. Ensina um caminho
de mentira que o final leva à morte. Então, quando o evangelista ele prega estas verdades, o mundo ele não aceita essas verdades. Então, já que o mundo não aceita, então vai haver um choque. E esse choque, este aqui, que é o evangelista, ele vai ser o quê? Perseguido. O evangelista ele vai ser perseguido. Porque ele está indo na contramão do mundo, pregando uma verdade que é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele vai ser perseguido, ele vai ser maltratado. O evangelista ele vai ser ameaçado e muitas vezes até morto. Como muitos já morreram. Então não é fácil não, mas devemos fazer este trabalho de evangelista para pregarmos a palavra do Senhor. E em muitos países, nas últimas décadas, muitos cristãos foram mortos no mundo por causa do Evangelho de Cristo, em anunciar a verdade, em propagar a verdade. Mas muitas pessoas não aceitam e naquela intolerância religiosa não aceitam, eles acabam matando muitos cristãos. Pois eles não querem ouvir falar de Jesus, quando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Eles não aceitam e maltratam, prendem e batem e matam muitos cristãos. Muitos. Mas, como o Senhor Jesus Cristo falou, eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Então, nós já sabemos que no mundo iremos encontrar muitos lobos. Mas, mesmo assim, não devemos deixar de pregar o Evangelho do Senhor. O subtópico 3 fala sobre os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 que o Senhor Jesus ali enviou para pregar a palavra, o seu Evangelho, os 70 eles receberam o poder do Senhor para pregar. Então, aqueles 70 que o Senhor enviou para pregar, eles receberam poder. Então o poder que Jesus Cristo deu, o Senhor Jesus deu poder para aqueles 70 discípulos. O Senhor Jesus deu poder. E quando o Senhor Jesus deu poder, para que no nome do Senhor Jesus eles curassem, que no nome do Senhor Jesus ele libertasse os oprimidos, os cativos, que almas enfermas ali fossem curadas. E o Senhor Jesus ele tinha misericórdia dessas pessoas. A gente sabia que a saúde pública naquele tempo não tinha nenhum tipo de eficiência. A gente vê também nos dias de hoje, mas ainda naquele tempo ainda era pior. E as pessoas careciam muito, assim como hoje também carece. E o poder que o Senhor Jesus Cristo deu ali confirmava a sua palavra. Mas os discípulos em determinada hora ficaram tão alegres: Senhor, em teu nome até os demônios se sujeitam. Claro que todos se sujeitam diante do nome do Senhor Jesus. Foi por causa de Cristo, todas as coisas foram feitas para Ele. E tudo que foi feito para Ele foi para a glória do nome do Senhor. Porque dele, por Ele, para Ele foram todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Então, Jesus Cristo, o nome do Senhor Jesus Cristo é sobre tudo e sobre todos. Os discípulos então chegaram ao Senhor. Até os demônios se dobram diante do seu nome. Até as enfermidades vão embora diante do seu nome. Ficaram tão alegres e satisfeitos. Jesus então disse: olha, não vos alegreis por isso, mas alegrai-vos pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Então, o nosso maior bem é o nosso nome no livro da vida. Devemos assegurar isso aqui, ó. Nosso nome no livro da vida. Ah, mas eu tenho um dom especial, mas eu tenho outro dom especial. Certo, vamos fazer a obra do Senhor com esse dom. Mas o mais importante é o meu nome está escrito no livro da vida. Ah, mas tem o meu vizinho, que eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, mas o meu vizinho, o nome dele não está escrito no livro da vida. Não tem problema não.
Tem problema sim, eu tenho que amar o meu vizinho. Assim como eu quero que o meu nome esteja no livro da vida, eu tenho que desejar que o meu vizinho, o nome dele também esteja escrito no livro da vida. E é por isso que devemos amar as almas e pregar a palavra do Senhor. Aqui para outro ponto. Vamos para agora o tópico 2. Fala sobre a grande comissão. O alcance da grande comissão. Qual é o alcance da grande comissão? Será que eu devo pregar aonde? Que ponto é que eu devo pregar? Será que eu devo pregar só na minha rua? Só na minha igreja? Vamos lá. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a ressurreição foi: ide e ensinai a todas as nações. Então, todas as nações. Não fala só em um local, um determinado lugar, mas todas as nações. Eu tenho que pregar em todas as nações, todas, ensinando-as, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar. Então, eu tenho que fazer o quê? Olha, ensinar a eles a guardar. Guardar o quê? A palavra. Guardar a palavra de Deus. Quem que tem que fazer isso? Eu. Tenho que ensinar. Eu tenho que ensinar a que as pessoas guardem, ou que todas as nações, as pessoas, todas as raças, tribos, línguas, guardem a palavra do Senhor. Ok? Esta é a grande comissão. Mas aquele que tem aquele que tem esse ministério, não. Todos nós recebemos esta grande comissão do Senhor. O mundo está dividido em dois grupos. Quais são os dois grupos que o mundo está dividido? Os que creem no Evangelho e os que não creem no Evangelho. Só existem dois grupos. Só existem dois caminhos. Perto de Jesus e longe de Jesus. Os dois grupos, aquele que crê no Evangelho e o que não crê no Evangelho. Não existe meio termo. Então toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa se decidir do futuro. Como eu falei, só existem dois caminhos. Ou é perto de Jesus ou longe de Jesus. Mas quem vai decidir? Quem vai decidir o futuro, o seu futuro, quem vai decidir o seu futuro? Ai, Deus que vai decidir o meu futuro? Meu futuro já está certo, meu futuro já está escrito. Não. Quem vai decidir o seu futuro é você. Você escolhe. O mundo é dividido aqui em duas partes. Os que creem e os que não creem. Então, aqueles que creem em Cristo é uma parte. Os que não creem em Cristo é outra parte. Só se chega a Deus por Cristo. Não existe outro caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus. Jesus Cristo é o nosso mediador entre Deus e os homens. Só Jesus. Os nossos pecados só são perdoados através do sangue de Cristo. Então, eu decido seguir a Cristo ou não. Eu decido crer em Cristo ou não crer em Cristo. Se eu creio em Cristo, eu estou com Ele. E o Senhor Jesus mesmo disse, olha, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Aquele que não me negar, Ele também não nos negará. Então, como eu estou com Cristo, Ele não vai me negar na hora do juízo final. Ele vai falar, não, eu morri por aquele. Mas aqueles que não creem, não querem Cristo, têm essa liberdade de escolher e não querem. Mas, no final da vida, vai ficar onde? Distante do Senhor. O futuro, o seu futuro, quem decide é você. Decide ficar com Cristo ou sem Cristo. Ninguém pode fazer isso por você, porque a salvação ela é individual. Não é seu pai, não é sua mãe que decide se você quer ficar com Cristo ou se você não quer Cristo. Vamos lá. Outro ponto, segundo subtópico.
O mundo está dividido em dois grupos, já falamos no terceiro subtópico. A grande comissão de hoje. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Ou das várias confissões de fé. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo. Exemplo aqui, o que eu trouxe exemplo na Europa. Lá, recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Olha que tristeza. Em Portugal, quase 300 também fecharam as portas. Holanda e Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda que na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram também transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de shows. Então, igrejas que foram fechadas. E se a igreja é fechada, o anúncio do evangelho também, ele não é propagado. Não é se falar do evangelho de Cristo. Se as igrejas estão fechadas. Fechou as igrejas, dificultou mais a quantidade de irmãos se reunir. Então, irmãos perseguidos, então a dificuldade é maior. E hoje, graças a Deus, no Brasil, temos a liberdade de culto, garantida lá no artigo 5 da nossa Constituição. Liberdade de cultuar, liberdade de crença. Hoje, graças a Deus, tem. Mas tem países aí que não tem. Então, aqui na Europa mesmo se fechou muitas igrejas. Então, devemos ter cuidado para que essas pessoas ali, que muitos daqueles ali se afastaram, muitos daqueles ali abandonaram a fé. Então, hoje devemos ter cuidado de que isso não aconteça aqui no nosso Brasil. E se acontecer um dia, pode acontecer, claro que pode acontecer, devemos estar firmes com o Senhor, anunciando a palavra de Cristo em todos os tempos. Então, precisamos reevangelizar o continente europeu. Então, aqui, eles precisam de quê? De missionário, como falamos de apóstolo. Precisa de missionário para serem enviados para lá, para a Europa, para anunciar o evangelho de Cristo. Se eu não posso ir, eu posso contribuir. E se eu também posso contribuir, ainda que eu não vá, eu posso orar. Então, eu posso ir, posso contribuir, eu posso ou ir, ou contribuir e orar. Mas muitas vezes você não pode ir, mas pode orar e contribuir. O terceiro tópico fala sobre o dom ministerial de evangelista. Mas o conceito de evangelista, o que a gente falou no princípio da lição, o conceito de evangelista vem do grego eu evangelizo, evangelizo, ou evangelizo. Isto é, transmitir boas novas do evangelho. O dom refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Não sei se você já percebeu que tem gente que é chamado para pregar o evangelho de Cristo. Tem gente que traz o evangelho de Cristo assim, de uma forma diferente, com que as pessoas compreendam o verdadeiro significado do reino de Deus. Tem gente que tem mais dificuldade de explicar isso, mas tem aqueles que têm um dom, esse evangelista tem um dom de trazer assim, de Deus trazer uma mensagem, essa mensagem, ele fazer com que ele pregue essas mensagens e as pessoas entendam a mensagem que ele está pregando. Pois não adianta nada a gente pregar e o ouvinte chegar ali e não entender. Então não teve efeito. Mas tem efeito quando nós pregamos a mensagem e a mensagem ela é entendida e a pessoa ali, o Espírito Santo toca no coração e faz a obra e a pessoa se converte ao Senhor. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos, aqui uma das características do evangelista. Ele prega a palavra do Senhor, ele tem esse chamado para pregar o evangelho, ele evangeliza porque ele tem paixão pelas almas perdidas, não porque é obrigado, não, ele tem paixão pelas almas perdidas. E ele também esmera-se em buscar de Deus uma mensagem inspirada para tocar os corações das pessoas e quebrantar a alma dos pecadores. Então ele tem esse desejo, Deus me dá uma mensagem para que aquela pessoa ali, ela se converta ao Senhor, ela se arrependa dos seus pecados e ela busque a sua presença, porque ele tem paixão, amor por aquelas almas, ele quer também que aquelas almas se convertam ao Senhor. O segundo ponto, o papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. O evangelista prega boas novas de salvação para almas que venham se arrepender. Através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igrejas. Por quê? Tem a igreja aqui, a igreja é o templo. O templo. Então, o evangelista, ele leva
as pessoas até a igreja através do evangelho. Então, essa finalidade do evangelista, este papel do evangelista, ele é um plantador de igrejas, porque ele vai trazer pessoas para a igreja do Senhor. As pessoas se convertem e vão congregar na igreja do Senhor. E ali ele entrega aos pastores para que venham pastorear aquelas ovelhas. O evangelista cheio de graça de Deus poderá tocar os corações com mensagens do evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e a acatar as boas novas de salvação ao Salvador. Então, como eu falei no início, que eles oram ao Senhor com desejo para que aquelas almas se convertam ao Pai. O terceiro subtópico fala sobre a finalidade do ministério de evangelista. Da mesma forma que o ministério de apóstolo é importantíssimo, da mesma forma que o ministério de profeta também que é importantíssimo, o ministério de evangelista também é importantíssimo na obra do Senhor. Então, por isso, espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo. Claro, todos nós. Então, o nosso fundamento tem que ser sempre Jesus Cristo. Não devemos criar um outro alicerce, não devemos estar fundamentados no Senhor Jesus Cristo. E nós fundamentados no Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que tudo que temos é por Ele, é porque Ele nos deu. E tudo que falamos é para a glória do nome dEle. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. O evangelista tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. Ele tem que tornar essa sensibilidade, aguçar a sua sensibilidade, para ouvir sempre a voz do Espírito Santo, onde às vezes tem pessoas carentes, sofrendo, necessitando de uma palavra, quando ele é sensível ao Espírito Santo, o Espírito Santo fala e ele vai levar essa mensagem ali para alguém. Exemplo aqui de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar as multidões, seja para falar com uma única pessoa. Então, infelizmente, tem pessoas hoje que só querem pregar para uma multidão, para grandes números de pessoas. Mas o verdadeiro evangelista se importa, assim como 100 pessoas, ele se importa também com uma pessoa. Para ele não é perca de tempo, ele está ali pregando para uma pessoa, porque uma alma é importantíssima para Deus. Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas, fazer com que as pessoas venham entender a mensagem de salvação, as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder às seguintes perguntas dirigidas ao pecador. Entendes tu que lê? Então, se ele pergunta, entendes tu que lê? Ele tem que saber responder o que é que faz, o que é que traz a salvação para a humanidade. E ele deve levar a salvação, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deve pregar mais nada além do que Jesus Cristo ressuscitado. O apóstolo Paulo, ele sempre falou, ai de mim se eu não pregar o evangelho. E não pregar o evangelho. Não é pregar outra coisa, não. Pregar o evangelho. Então, o ministério de evangelista é importantíssimo na obra do Senhor. Queira Deus que Deus levante muitos evangelistas, porque como nós vimos no início, o mundo é verdadeiramente grande. A seara, o campo é grande, mas poucos são ceifeiros. Poucos são ceifeiros. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Ore por nós. Se inscreva no canal, compartilhe, para que possamos continuar nesta obra. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida e que o Senhor Jesus age de misericórdia, levante evangelistas para que possamos pregar neste mundo a palavra de salvação, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.